esse primeiro módulo. E o tema que eu escolhi para essa aula são os conceitos básicos sobre Libras e surdez, ou sobre língua de sinais e surdez. A gente vai conversar um pouquinho, tá, sobre essas duas vertentes, que é muito importante a gente compreender. Então, vamos lá. A Libras, então, ela é uma língua oficial da comunidade surda aqui no Brasil. E o que vale ressaltar é que em cada país vai ter a sua língua de sinais própria, tá? Então, às vezes eu já ouvi pessoas falando que, se você aprende a língua de sinais, é uma língua mundial. E na verdade, não. Pode até ser que tenha alguns sinais parecidos, similares em uns outros países. Então, por exemplo, na língua americana de sinais, a gente tem alguns sinais bem parecidos com o do nosso português. Do francês também tem alguns sinais parecidos, porém, cada país vai ter a sua língua de sinais própria, tá? Inclusive, até aqui dentro do Brasil, a gente tem algumas situações regionais, né? O sotaque regional dentro da língua de sinais também existe. Então, às vezes, um sinal que utiliza aqui no estado de São Paulo, no outro estado é um pouquinho diferente, tá? Mas acaba se entendendo pelo contexto do que está querendo dizer. E a gente precisa deixar bem claro que a Libras, ela possui uma estrutura linguística própria, com regras gramaticais. Então, assim, ela tem a sua estrutura bem diferente do nosso português. E mais para frente eu vou apresentar para vocês essa diferença, tá? Outra situação que é importante a gente entender é que tem uma diferença entre língua e linguagem, tá? Tem muitas pessoas que utilizam linguagem de sinais e, na verdade, não é linguagem, até porque língua é composta, ela tem essa composição aí, ela tem a sua gramática própria, ela tem a sua estrutura própria. Então, ela é uma língua. E linguagem, a gente sabe que é uma coisa mais complexa no sentido de conhecimento de mundo, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando vocês ouvirem, né, que a linguagem de sinais não é necessariamente linguagem, é uma língua, tá? Língua de sinais brasileira, língua de sinais americana, língua de sinais em Portugal, se não me engano, é língua gestual portuguesa, se não me engano, língua de sinais francesa e assim por diante, tá? Cada país tem a sua língua de sinais. Deixa eu colocar para cá, senão não consigo passar aqui para vocês. E aqui eu vou passar para vocês os 5 parâmetros dentro da Libras e por que eu vou passar esse conteúdo para vocês. Eu sei que é algo aqui mais profundo, né, de entendimento sobre a língua de sinais, mas é só para vocês entenderem que o sinal, ele tem o jeito certo de fazer, ele tem a configuração certa de fazer. Não é simplesmente vocês olharem o sinal e copiar. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse entendimento neste Masterclass, para quando vocês apresentarem um sinal para a criança autista, vocês realmente apresentarem um sinal corretamente. Até porque esse sinal, dependendo do quanto de vocabulário que vocês vão aprendendo, vocês vão poder utilizar, inclusive, com um surdo, se vocês conhecerem no dia a dia de vocês, e até mesmo poder ajudar esse surdo. Então, vocês precisam entender esses parâmetros para poder passar o sinal certo e a comunicação certa, tá? Então, tudo tem um porquê e para quê dentro da Libras, e é uma das coisas, né, que faz a diferença entre o gesto e necessariamente o sinal. E é claro que dentro de um curso da Libras, esses parâmetros a gente vai falar muito, né? A gente vai ter várias atividades em sala de aula para poder entender como aplicar esses 5 parâmetros. Então, eu vou tentar facilitar o máximo possível dessa informação só para vocês poderem associar e entender que o sinal precisa ser feito no lugar certo, no movimento certo, para não ter um outro significado ou um outro sentido. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a configuração de mão. Cada sinal dentro da Libras
tem uma configuração de mão. Então, por exemplo, desculpa, né? O sinal de desculpa, então é Y, letra Y, e encosta no queixo. Mas, teoricamente, o que seria a configuração? É como é configurado esse sinal, ou seja, é em Y. Um outro sinal que a gente pode utilizar, mulher. Então, mulher, a gente usa esse dedo polegar para poder passar. Então, a configuração de sinal para mulher, a gente tem que fazer um joinha para poder fazer. Só para vocês entenderem a configuração do sinal. Um outro exemplo, para eu fazer o sinal de água, eu vou usar o sinal do L, tá? Então, configuração, e esse é o movimento, mas eu já vou chegar no movimento. Localização, o lugar no espaço onde o sinal é sinalizado. Então, por exemplo, né, eu falei desculpa. Então, onde que esse sinal é sinalizado? É aqui, né, ó, nessa região aqui, em cima do queixo. Então, o sinal, ele tem lugar certo para poder sinalizar. Água, a mesma coisa, né? Deixa eu pensar num outro sinal aqui, ó. Trabalhar, né? Trabalhar, configuração. Qual que é a configuração de trabalhar? L. E qual que é o espaço? O espaço, ele fica... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá, não deu para aumentar, mas vamos lá. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem ver. Então, aqui é o espaço de trabalhar, ó. Tá? Então, cada sinal, ele tem um espaço. Então, cada sinal, ele vai ter um espaço para a gente poder sinalizar. Então, não é à toa, não é de qualquer jeito. Então, a gente precisa realmente entender como que a gente vai ensinar esse sinal para a criança, tá? O movimento, como é feito o movimento desse sinal, porque cada sinal tem um movimento. Tem alguns que são circulares. Então, por exemplo, trabalhar, a gente faz um movimento, né? Um de ida e outro de volta, tá? Então, desculpa, a gente bate 2 vezes no queixo. Então, assim, água, a gente dá uma balançada no dedo indicador. Então, configuração de mão, que é a configuração que é feita, às vezes tem sinal que é configuração em S, tem sinal que é configuração em A, tá? Por isso que eu vou ensinar para vocês alguns sinais mais essenciais e eu quero ensinar para vocês da forma certa, que vocês aprendam corretamente para vocês poderem utilizar de uma forma correta, tá? A expressão facial também entra no quesito dos parâmetros dentro da Libras, até porque não faz sentido você fazer o sinal se não tem expressão. Então, assim, até mesmo para a gente poder trabalhar as expressões faciais, o sinal de triste também é em Y. Então, olha só a diferença, foi até legal ter lembrado agora desse sinal, porque desculpa é aqui, certo? Triste já é aqui. Então, olha só como a configuração de mão pode mudar totalmente o significado do sinal que você quer passar. Então, por exemplo, desculpa, e o movimento, a localização é aqui do desculpa, do triste é aqui. O triste, teoricamente, não vai ter um movimento, você só faz esse movimento, só coloca. O desculpa já vai ter um movimento, né? A expressão facial já é bem diferente. Olha só, para eu fazer o sinal de triste, se eu fizer só isso, vai ficar a ideia de que eu tô fazendo o sinal triste? Não, mas e se eu fizer assim? Vocês vão entender logo que teve uma diferença aqui, né? De expressão facial. E desculpa, como que a gente pede desculpa, né? Ó. Olha só como muda toda a expressão facial. E outra coisa, não menos importante, é a orientação das palmas, né? A direção em que as palmas das mãos estão voltadas. Então, por exemplo, tem sinal, sinal de trabalhar. Como que tá a palma da minha mão? Ó, ela tá aqui para baixo, tá? Então, esse daqui tá aqui para dentro, ó. Eu não faço ao contrário. Então, a gente também precisa entender o direcionamento dessa palma. Tem sinal que vai ser assim, então vai significar uma outra coisa, tá? E mudou o quê? A palma das mãos, né? Então, como a gente faz o sinal, ele vai representar, ele tem um significado.
por isso que eu quis passar para vocês esses parâmetros. Se vocês puderem printar esse slide, eu sugiro vocês, porque isso é bem interessante para a gente poder aprender e vocês poderem entender cada vez mais como que funciona a língua de sinais. E aqui, ó, um outro exemplo para vocês, ó. Como que é essa diferença aqui no nosso português e na língua de sinais, tá? Ó, dentro do nosso português, por exemplo, o menino comeu a maçã. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tô aqui em cima da seta. É sujeito, verbo, objeto, ok? Sujeito, verbo, objeto. Dentro do português, a gente tem essa construção aqui para poder formar uma frase. Então, sujeito, verbo, objeto. O menino comeu a maçã, né? Certo? A gente tem os conectivos, então, o menino, né? Comeu o verbo e aqui a maçã. Já dentro da Libras, a gente tem uma outra construção gramatical, por isso que ela é uma língua e por isso que ela tem uma estrutura gramatical própria, tá? Então, aqui a gente tem, ó, objeto, sujeito e verbo. O verbo vem por último dentro da língua de sinais, tá? O que é diferente do nosso português. Olha onde que vem o verbo aqui. O verbo vem no meio no nosso português. E na Libras, o verbo vem por último. Então, é uma coisa interessante, por isso que tem essa diferença de língua, né? Por isso que a Libras é uma língua. Então, todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês é para vocês entenderem que tem essa diferença, tá? Então, por exemplo, na Libras fica maçã, menino, comer. Exatamente assim. E dentro do português, é claro que a gente vai conjugar o verbo, né? Passado, presente, futuro. O menino comeu a maçã, né? Então, dentro da Libras, a gente vai usar uma construção um pouco mais estática, ela não tem esses conectivos que tem no português, né? Só que a gente consegue passar a mensagem que a gente quer passar. Então, por exemplo, vai ficar maçã, menino, comer, né? Então, vai ficar bem diferente do nosso português.